Oi amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre São Mateus, o Evangelista. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tique, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, também @umdiadecadavez. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Bom, vamos falar sobre São Mateus. Ontem eu estava conversando sobre os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e João. E eu pensei, nossa, acho que vou falar um pouco sobre eles, né? E hoje começando por São Mateus. Eu gosto muito da história de São Mateus porque muitas vezes quando ouvimos histórias de conversão à fé, a gente geralmente escuta a conversão de pessoas que estavam passando por um momento difícil, pessoas que estavam no fundo do poço e tiveram um encontro com Jesus. E no caso de São Mateus foi completamente diferente. São Mateus, ele era cobrador de impostos, ele tinha uma vida muito confortável através desse trabalho que ele prestava aos romanos. Então, ele tinha muita fartura, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa vida material. Então, para ele, o material não era um problema. Ele tinha uma boa vida econômica. Nada o faltava do ponto de vista material. Mas essa vida que ele teve, ao mesmo tempo, foi uma vida muito cara, porque São Mateus era visto como traidor pelos judeus, porque ele trabalhava para os romanos cobrando impostos dos judeus. Então ele foi considerado um traidor perante os judeus. Ele realmente não vivia bem com o seu povo de origem. Mas até que ele conhece, Jesus Cristo, e Jesus o chama. Jesus diz, siga-me. E então, São Mateus, vendo Jesus, com Jesus o convidando, ele deixa tudo para trás e ele vai seguir Jesus, deixando conforto, deixando riqueza, deixando casa, fartura, deixando tudo para ir atrás de Jesus. Então, é muito difícil quando uma pessoa está vivendo muito bem a vida, com todo conforto, com toda fartura, é muito difícil uma pessoa como essa decidir largar tudo que tinha para ir viver com Jesus. E olha que quando ele viveu com Jesus, ele passou certas necessidades, né? Ele já não tinha mais fartura, já não tinha o mesmo conforto. Então ele teve as suas privações convivendo com Jesus e com os outros apóstolos. E é por isso que eu acho que a história de São Mateus é uma história muito diferente, muito única, né? Porque quando a gente até pensa, né, por exemplo, naquela passagem do filho pródigo, em que o filho ele vai ao fundo do poço, ele come lavagem de porcos, né? Come a lavagem dos porcos e só então ele volta para a casa do pai. Pensa, uma pessoa que tinha do bom e do melhor do ponto de vista material, largar tudo para seguir Jesus. É realmente uma história extraordinária, né? Mas no Evangelho de São Mateus, ele começa já falando da origem de Jesus, desde o seu nascimento, desde o começo mesmo, né? Então, ele fala da origem de Jesus, né? De como foi ele ali tão pequeno, tão frágil, porque quando a gente imagina Jesus, a gente imagina Jesus adulto, Jesus na sua vida pública, mas Mateus traz Jesus ali pequenino, ainda um bebê, ainda uma criança tão frágil, tão pequena. E mesmo ele sendo tão frágil, tão pequeno, tudo isso é por ele e se faz por ele. Esse mundo todo faz parte do reino dele, do reino dos céus, do reino de Jesus. Mateus ele vai dividindo o seu evangelho em algumas partes, né? Então, ele tem a questão do plano geográfico. Então, ele traz Jesus de Nazaré, a Galileia,
né? Ele mostra esse caminho de Jesus da Galileia a Jerusalém, esse percurso. Ao mesmo tempo, ele também traz uma questão histórica e doutrinal, né, da existência cristã. Então, ele tem também essa importância para a doutrina, essa importância histórica que ele traz, né, da vida pública de Jesus, né, além da infância, claro. E também Mateus, ele faz questão de ressaltar a dificuldade que os judeus tinham sobre Jesus. Então, ele mostra a dificuldade que os judeus tinham sobre a crença em Jesus, né? Para acreditar em Jesus como filho de Deus, como filho do homem, da casa de Davi. Então, ele mostra o tempo todo essa dificuldade que Jesus teve entre os seus. É claro que ele fala muito do reino dos céus e da ressurreição e da paixão de Jesus. E ao mesmo tempo, o Evangelho de São Mateus, ele é muito importante para a igreja, sobretudo no quesito tradição, a riqueza com que ele consegue trazer todas as informações, de trazer tudo que ele conseguiu contar, que faz parte hoje da nossa liturgia, faz parte da nossa doutrina, né? Então, São Mateus deixa claro o tempo todo que o reino de Jesus é o reino dos céus, né? Ele mostra os milagres que Jesus fez, não só pelas pessoas que já deveriam receber, que já mereciam receber aqueles milagres, mas a importância do milagre para que os próprios judeus acreditassem em Jesus como Filho de Deus. Então, através de Mateus, nós temos o milagre da filha de Jairo, da mulher que sangrava. Nós temos vários milagres relatados, né, nesse período da vida pública de Jesus Cristo. Uma coisa que eu aprendi muito com São Mateus foi o desapego do material, o desapego da vida terrena, de que tudo isso que nós vivemos para o reino dos céus, porque o nosso objetivo final é a salvação e a vida eterna. E ainda falando sobre São Mateus, mas de uma forma um pouco diferente, nós temos a pintura de Caravaggio, que é a pintura de São Mateus. Então, através da pintura de Caravaggio, nós conseguimos ver um pouco, né, da cena de Jesus chamando Mateus para o seguir. Então, é uma pintura muito bonita. E nessa pintura, Caravaggio utiliza a técnica do tenebrismo. E através dessa técnica, a gente consegue perceber um jogo de sombras e de luz. E através desse jogo de sombras e de luz, nós conseguimos notar a luz que vem de Jesus. Então, na direção de Jesus, resplandece uma luz. Então, é como se o sagrado chegasse, é como se a luz chegasse para afastar toda a penumbra, né? Então, e nessa pintura a gente tem o próprio São Mateus de uma forma até surpresa, né? Parece que ele está dizendo logo eu. Parece que ele não está acreditando que ele havia sido chamado por Jesus. Então, é uma obra muito bonita e a gente consegue até perceber, por essa obra de Caravaggio, um certo modernismo, inclusive nas roupas, nas vestimentas. Essa obra ela foi feita em 1559, se eu não me engano, ali pelos anos de 1500, mas as vestes parece que são do século 17, então são vestes mais modernas. E eles são homens dentro de uma taberna em um dia simples, em um dia comum, corriqueiro. Então, essa obra é feita para a gente se identificar, porque é como se fosse um dia a dia de vários homens
vestidos com roupa do dia a dia, no meio de uma taberna, e eis que chega a luz, eis que chega o sagrado através de Jesus. E Jesus convidando Mateus para ser um dos apóstolos, né, para participar do trabalho, para participar do apostolado. E essa obra ela foi muito importante para a igreja, porque foi um momento muito decisivo para a igreja, porque o protestantismo estava crescendo, o protestantismo estava germinando, então foi um momento de resgate da igreja, um momento em que a igreja realmente precisava se posicionar. Então essa obra de Caravaggio traz toda essa fortaleza, toda essa unidade da igreja, traz todo essa universalidade que a gente consegue encontrar na Igreja Católica. Por isso que esse trabalho de Caravaggio é tão importante e ele é tão impactante, né? Então, muitas vezes, no meio das sombras, eis a luz. E eu acho que faz todo sentido pensar nisso, porque muito provavelmente São Mateus devia ter as suas questões, devia ter aquela voz interna de desconforto, né? Então, ele larga tudo porque com Jesus ele se sente completo, com Jesus ele tem a suficiência que o material com certeza jamais daria. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, comentem se vocês já conheciam essa obra de Caravaggio, se já conheciam São Mateus e o Evangelho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.